isso que eu falo que a casa 12 ela é o grande propósito da nossa alma, da nossa jornada. Ela é a última casa porque ela traz isso, ela traz o último estágio de aprendizado aqui nesse planeta escola. A leitura do mapa astral começa aqui, na casa 12. E por que começar a ler o mapa pela casa 12, né? Se ela é a última casa do mapa? A lógica é a seguinte, ela é a nossa linha de chegada, né? Assim, percorrer as 12 casas é o nosso caminho na vida e chegar na casa 12 é então a nossa linha de chegada, ela é o nosso grande propósito de vida. Mas ela é também o nosso ponto de partida em relação a vidas passadas. Então, assim, a gente estudar a casa 12, começar por ela, é como você pegar o fio da meada da sua história evolutiva, né, da jornada da sua alma, e entender de onde você vem em vidas passadas. Então, assim, de que maneira que a casa 12 nos conecta à vida passada? O que acontece é o seguinte, a gente tem histórias, né, na vida passada, experiências que foram difíceis de serem vividas, né, experiências dolorosas, muito desafiadoras, e essas experiências, elas causaram uma espécie de ferida emocional, um nó, um trauma em relação à energia desse signo que está na nossa casa 12 hoje no mapa astral. Então, a gente tem como um objetivo da nossa vida, né, um dos nossos objetivos de vida, da nossa encarnação atual, é resolver essa questão que ficou mal resolvida na vida passada. A gente pode entender a casa 12 como isso, como o motivo da nossa encarnação atual. É um dos motivos, como eu falei, né? Terão outros no mapa também, mas a gente vem resolver isso. Então, esse caminho das 12 casas astrológicas, ele nos leva para que a gente consiga, no final, resolver essa questão da casa 12, né? E trazer leveza para isso. E o que acontece é assim, essa energia desse signo, a gente vai olhar para a casa 12, olhar o signo que está lá, estudar esse signo e perceber que nós temos, a gente não lida muito bem com essa energia. A gente tem algum desequilíbrio nessa energia, a gente vibra na sombra desse signo, né? Esse signo ele fica como que uma coisa pesada pra gente, é difícil lidar com ele traz uma carga maior, ele traz esse nó, esse emaranhado da vida passada. E como é que aconteceu isso? Bom, são as experiências da vida passada, muitas vezes com o coletivo, né? Porque ela é uma casa coletiva, a casa 12, então a gente viveu alguma coisa com o coletivo na vida passada, que foi difícil de viver, que traz então um peso para essa energia desse signo. E aí, assim, de que maneira que isso afeta a própria casa 12, né? E a nossa vida? Então vamos falar agora do que é a casa 12. Vamos pensar assim, cada casa astrológica é uma área da nossa vida, né? Como eu falei no vídeo anterior. Então, imagina que a sua vida aqui é um filme, que a gente está aqui nessa vida fazendo um filme da nossa vida, né? Filmando esse filme. Pensa nas casas astrológicas como sendo então cenários do seu filme. Quer dizer, cada área da vida é um cenário do nosso filme, então a gente vai fazer cenas nesses cenários, né? Eu vou filmar cenas nesses cenários. Então, assim, o que a gente vive dentro da casa 12? Que cenas que o nosso filme grava dentro da casa 12, né? Ela é uma casa que a gente chama de casa da espiritualidade, ou a casa do eu transcendo. E da onde é que vem isso? Ela é uma casa também que é do elemento água, porque o signo natural dela é peixe. Ela é a terceira casa do elemento água, ou seja, é a última casa do elemento água. E água, na astrologia, significa os nossos sentimentos. Então, assim, como é a terceira e última, significa eu sentimento com todo mundo. Eu sentimento com tudo, com o todo, né? Com todos os seres vivos, com todas as coisas, com todos os espaços, com tudo que existe ao nosso redor. E aí, como é que é esse eu sentimento com tudo? Significa a conexão que a gente tem com esse todo. Então, na casa 12, a gente vive essa conexão através do sentir, né? Como é que eu estou conectada às outras pessoas, né? É o todos somos um aqui na casa 12. A gente pode entender isso como a gente está dentro de um oceano de energia, um oceano de sentimentos. Então, o universo, ele é esse oceano de energia, né? A gente está o tempo todo sentindo essa energia, trocando energia com o todo. Essa troca, ela está dentro da casa 12. E aí, assim, esse oceano de sentimentos,
também chamado de inconsciente coletivo, a gente pode entender dessa maneira. Como é que ele é formado, né? Assim, o que tem nesse oceano? Ele é um oceano de amor? Não necessariamente, né? Ele é um oceano de tudo que a gente está sentindo. Então, tem sentimentos mais densos, mais difíceis de sentir, mais dolorosos. E tem sentimentos mais sublimes, né? Mais gostosos, aconchegantes de sentir. Então, na Casa 12 a gente aprende, né? A gente vive processos para entender como é que a gente atua nesse oceano, tanto como é que eu alimento esse oceano, como é que ele me alimenta. Essa conexão aí na Casa 12 é dessa maneira. E aí a gente vai olhar para esse signo, como eu falei, né? Então esse signo ficou mal resolvido na vida passada e por causa disso, essa questão mal resolvida, essa dor emocional que essa questão me traz, faz com que hoje eu tenha uma maneira de trocar com esse oceano de sentimentos, então de trocar com o coletivo. Então, por exemplo, assim, se eu tive uma dor muito grande com esse signo, por causa dessa dor eu me fecho e aí eu vou ter uma máscara de proteção, né? Ou seja, uma maneira de agir na vida que já esconde a minha essência, que ou eu reprimo a minha maneira de sentir, ou que meu sentimento tá muito carente, né? Muito dependente, dependendo do que eu vivi na vida passada. Mas assim, graças a essa maneira de como eu hoje expresso esse signo, eu não consigo viver plenamente essa conexão com o todo. Essa conexão, ela se torna ou dolorosa, ou eu posso bloquear essa conexão, né? Então eu posso ser assim, ser mais insensível para esse coletivo, então eu não troco o sentimento com as pessoas, com o todo, ou eu posso ser mais envenenada por esse oceano por conta das questões que eu tenho para trabalhar, né? Então a gente vai olhar esse signo para entender isso. E assim, os processos de Casa 12, o que eles envolvem? O que a gente viver cenas nesse cenário que é a Casa 12, né? Se vocês forem estudar por aí sobre a Casa 12, vão encontrar muita coisa na internet, mas coisas muito curtas, né? Que não explicam muito bem. Então, vão ter informações como que é uma casa de solidão, de sofrimento, né? Às vezes associam como uma casa mais negativa, mais pesada. E por que isso? Vamos entender assim, por que é casa de solidão, uma casa mais introspectiva? Pensa nessa nossa conexão com o todo. Quando é que eu consigo sentir a conexão? Normalmente em momentos que eu estou mais introspectiva. Então, por exemplo, assim, se eu estou numa natureza, né, em contato com a natureza, num lugar mais onde eu estou mais sozinha ou com poucas pessoas, eu consigo respirar. Eu consigo estar mais presente na minha respiração, e aí é na respiração que a gente sente essa troca, né? Então é na interiorização que eu consigo sentir essa conexão com o todo. Por isso que é uma casa mais introspectiva, porque se eu estiver muito para fora, às vezes eu não estou conseguindo sentir, né, essa troca, tipo assim, numa festa, num evento, né? A gente está muito mais no mental, às vezes, ou se controlando, né? Como é que a gente tem que agir e tudo. Então, é uma casa que eu preciso relaxar para sentir a conexão, sabe? Então, daí vem esse negócio de ser uma casa mais introspectiva. Outra questão, assim, por que é uma casa, às vezes, de sofrimento, né? Associada à dor? Porque, assim, a gente, como eu falei, traz uma dor emocional de vidas passadas. E isso faz com que a gente tenha questões, né, na gente mal resolvidas, né? A gente tem muitos sentimentos densos ainda, né? Muita coisa para ser trabalhada. E aí, por causa disso, a gente se conecta nesse inconsciente coletivo, né, nesse oceano, e acaba sintonizando nas vibrações mais baixas do oceano. Então eu acabo, tipo, se eu tô triste, eu conecto com a energia de tristeza que tá no oceano, e isso aumenta mais ainda a minha tristeza, às vezes faz com que eu fique perdida naquela tristeza, porque tem a minha tristeza, a tristeza que vem de fora, e aquilo vai alimentando e eu vou ficando cada vez mais triste, digamos assim. Só que esses processos, eles são importantes, porque são eles que despertam a gente. Então, chega um momento que a gente já não aguenta mais, né, de estar sofrendo, estar sentindo uma coisa mal resolvida nossa e sentindo aquilo do oceano de sentimentos. E aí, esses momentos de tristeza, eles são muito poderosos porque eles são possibilidades de despertar.
Então é só quando a gente está sofrendo muito, não que seja só, né, mas é muito comum em momentos de muito sofrimento a gente buscar, né, uma forma de sair daquilo. E aí a gente estuda, começa a estudar a espiritualidade, começa a entender então, a partir desses estudos, como é que funciona o universo, as leis universais, o que que eu preciso, por que que eu estou passando por isso, o que que eu não estou entendendo, o que eu não estou conseguindo enxergar. A gente começa a estudar essas coisas, então vai trabalhando a nossa espiritualidade, que é entender como é o nosso espírito, entender como é o universo, entender o poder que a gente tem, né, que a gente consegue sair dali, que foi a gente que se colocou nessa situação. Então, essas questões de tristeza podem estar associadas à casa 12 por causa disso, mas quando a gente vai conseguindo trabalhar isso, a gente vai se esvaziando desses sentimentos mais densos que estão na gente. Então, tristeza, mágoa, raiva, mau humor, né? Tudo isso está guardado na gente, porque como é uma casa, como eu falei, de água, né, do elemento água, quer dizer que é uma casa que guarda a nossa memória emocional. A água, ela tem memória. Tudo que a gente viveu, já sentiu, nessa em todas as vidas, vai ficando guardado e armazenado na gente, até que a gente consiga limpar essas águas, dar movimento para elas de novo. Então, esses momentos de tristeza, né, eles servem para a gente perceber que eu estou guardando aquelas águas de tristeza aqui. Por isso que eu estou entrando em ressonância com as águas de tristeza do oceano coletivo. E aí, então, eu vou percebendo isso, vou aprendendo a trabalhar isso, me esvaziar disso. Porque, na verdade, essas experiências que a gente viveu, que foram dolorosas, elas servem para o nosso currículo de experiências, que é o que a gente vem viver aqui na Terra. A gente vai viver todo tipo de experiência. Então, agora eu já sei como é que é passar por aquela experiência, mas eu não tenho que guardar aquele sentimento de dor. Eu preciso entender a experiência, entender o aprendizado, né, ressignificar aquele momento para eu conseguir limpar esses sentimentos e deixar sair aquela dor que eu não preciso mais ficar sentindo nem carregando ela. Então a gente vai limpando, né, limpando as nossas águas, o nosso oceano, a nossa porção de oceano particular ali. Quanto mais eu vou limpando essa conexão com o oceano que a gente está falando aqui, né, com o oceano do universo de energia, ela se torna muito incrível de sentir. Porque daí eu vou sintonizando na vibração mais alta do oceano. E eu vou conseguindo sentir algo que até então eu não tinha conseguido, que é, por exemplo, o amor incondicional. Os momentos que a gente consegue sentir o amor incondicional de novo, e eu falo de novo porque a gente vem, né, desse amor incondicional, a gente, enquanto alma, quando nasceu, a gente era puramente amor incondicional. Então a gente perde essa conexão, né, com o nosso amor incondicional. E quando a gente sente isso de novo, é tão gratificante que é comovente. A gente chora de emoção, assim, a gente fica inundado de amor mesmo, sabe? E sentir essa vibração mais alta do oceano é como você sentir um aconchego, assim, um abraço, né? Porque é uma energia que abraça a gente, que acolhe, que protege, a gente se sente muito preenchido, assim, a gente tem tudo o que precisa e tá, sabe, pleno, estamos plenos, não tem nada faltando, tá tudo bem, a gente está em paz. Então, por que é tão importante a gente entender a casa 12, o signo que está lá, entender que aquilo que é a nossa maneira de expressar aquele signo se deve a uma memória, né, de vidas passadas, a uma experiência dolorosa que a gente tem como limpar, ressignificar isso, para que a gente possa então sentir de novo esse amor incondicional e sentir isso, né, essa plenitude, essa alegria em viver, chegar no presente, relaxar, sabe, sentir que tem tudo o que precisa e essa comoção toda. Quando a gente consegue então chegar nessa vibração, a gente está alimentando esse oceano com cada vez mais amor, né? Com a nossa vibração de amor. A gente consegue então ir para o coletivo no sentido de olhar para as outras pessoas e levar esse amor que a gente está sentindo. A gente quer que os outros sintam também. Então, nesse momento já não tem mais julgamento se o outro está fazendo mal, se o outro está errado ou está certo. Não, a gente só quer ajudar a pessoa a sair daquela confusão que é normalmente quando a gente está numa vibração mais baixa, ainda tem muita água para limpar internamente. A nossa vontade só é de estender o braço, né, estender a mão para que outras pessoas possam também
limpar suas águas e sentir essa conexão do amor incondicional. Então, assim, esse é o grande propósito da nossa vida, né? É chegar nessa vibração do amor incondicional de novo. Por isso que eu falo que a Casa 12, ela é o grande propósito da nossa alma, da nossa jornada. Ela é a última casa porque ela traz isso, ela traz o último estágio de aprendizado aqui nesse planeta escola. Então, quando a gente chega lá, a missão está cumprida, né? Só que chegar lá é uma verdadeira jornada, porque assim, essa não é a nossa única ferida emocional. No mapa astral a gente vai ver que tem outras. Todas as casas de água trazem uma questão para a gente resolver. Tem também, né, a nossa lua, então a gente vai olhar os planetas, Plutão, tem muita coisa para olhar em relação a isso. Mas assim, a gente pega aqui o fio da meada, como eu falei, e a gente vai agora passando por cada casa astrológica do mapa e vai vendo que tem outra questão lá na casa 4, aí eu já sei que, tipo, para eu resolver a casa 12, eu preciso começar ali na casa 4. Então tem um caminho, porque uma questão mal resolvida, ela vai se emaranhando com a outra, né? Tipo, uma ferida emocional vai levando a outras. E a gente vai desenrolar esse emaranhado ao percorrer o mapa astral, pra gente conseguir no final chegar nessa casa 12, que é o nosso grande objetivo. Tipo, ali a gente consegue desemaranhar tudo, sabe? Essa é a questão. Então eu vou agora ensinar vocês a olhar o mapa astral, encontrar a casa 12, encontrar o signo da casa 12, e aí eu vou falar então um pouquinho de como é que é esse signo, né? Onde é que vocês vão conseguir estudar o signo da casa 12 de vocês. Vamos lá. Então aqui, ó, esse desenho de um mapa astral, e aí vocês vão ver que tem as casas astrológicas aqui, né? Aqui começa a primeira casa, onde tem ascendente, é o início do mapa. AC de ascendente, tá? Casa 1. Aí vão ter todas as casas. Casa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Casa 12. Então, olhem a linha que começa a casa 12, que é esta linha aqui, ó. Essa linha é a linha que vem antes da linha AC, né? Essa linha aqui é a linha da casa 12, vocês vão ver em que signo essa linha está. Aqui no caso, ó, tá no signo de Virgem. Como é que eu sei isso? Porque os signos, eles têm essa delimitação aqui. Então aqui é o começo do signo e aqui é o final do signo. Tá dentro do signo de Virgem. Se ficar alguma dúvida, se estiver assim, bem pertinho do final, né, parece que está bem na divisão dos signos, e você não tiver certeza de que em que signo está a sua casa 12, você pode olhar aqui embaixo, na tabela. Então tem aqui, ó, AC, casa 2 e casa 3. Aí tem a casa 12 aqui, ó. Nesse caso aqui está no grau 27 do signo de Virgem, então tá só Vir, né? 27 e 37 minutos. 27 graus e 37 minutos no signo de Virgem, a casa 12 deste mapa astral, certo? Então é isso, eu vou colocar agora aqui para vocês uma tabela com o símbolo de cada um dos signos, para que vocês consigam saber, né, qual é o signo que está a casa 12 de vocês. Tem também essa tabela lá no site, então tá aqui o site para vocês buscarem a tabela dos signos com todos os símbolos, né? Então, agora que você já encontrou qual é o seu signo da casa 12, o próximo passo é você pegar a sua lamparina astrológica, ir no site, esse que tá aqui, para que você possa encontrar o texto com o signo, né, da sua casa 12. Então, esse texto ele tem uma análise da casa 12 e uma interpretação desse signo na casa 12. São textos bem completos, bem profundos, trazem informações assim bem claras mesmo de como é que é ter uma ferida emocional com esse signo, como é que você pode trabalhar isso em si, né, para que você consiga buscar superar essa dor, né, sair desse padrão, para que você consiga então trabalhar a sua casa 12. Então, por exemplo, esse aqui é o texto da lamparina sobre a casa 12 em Escorpião. Todos os textos eles vão ter isso aqui, ó. A casa 12, vida espiritual. Então a gente fala mais da casa 12 com mais detalhes do que está aqui no vídeo. Depois tem a casa 12 em Escorpião, aqui no caso, né? E aí vai ter para cada um dos signos, você vai poder encontrar o seu texto lá no site. Ele fala então da ferida emocional do signo, né? Que aqui no caso é Escorpião.
como é que é essa ferida emocional. Então, assim, tem várias maneiras de a gente expressar essa dor, né? E aí a gente fala disso aqui no texto. Tem uma seção que fala dos planetas na casa 12. Então, ele fala assim, qual é o significado de ter ou não ter planetas na casa 12? Né? Aqui a gente não vai falar de cada planeta especificamente. Isso vai ser mais pra frente, a gente vai chegar no momento de falar de cada um e como é que é ter cada um em cada signo, em cada casa. Mas aqui para vocês já entenderem o que significa eu ter planetas na casa 12, né? E eu não ter planetas. Como é que é isso? Depois tem uma parte que fala do que eu faço com essas informações. Então, como é que você trabalha um pouco mais em relação a essas informações. E aqui na casa 12 eu fiz uma reflexão sobre o perdão. Vocês vão entender lá no texto por quê, mas tá bem legal essa reflexão também. E aí agora eu queria contar para vocês o seguinte. Qual é assim o diferencial da lamparina astrológica, né? Por que que mesmo que você já conheça o seu signo da casa 12, vale muito a pena você ir até lá, pegar o seu texto, estudar o seu texto. Porque assim, o conteúdo que está nesse texto, ele é diferente. Ele vai trazer algo a mais. Ele não está em nenhum outro lugar. Você não leu sobre isso em nenhum livro, nenhum site. Mesmo você já conhecendo o seu signo, não é isso que você vai encontrar lá. Pensa assim, imagina que tem vários astrólogos que estão em cima de uma montanha olhando para uma casa. Eu estou usando aqui um exemplo que o Vital Froese usa, né, para falar quando cada pessoa vai enxergando uma parte da verdade. Então, assim, a casa está lá embaixo. E aí estão lá em cima da montanha os astrólogos, e aí um olha para a casa e fala assim, eu estou vendo uma casa com um telhado laranja. E aí o outro fala, eu estou vendo uma casa com janelas azuis. O outro fala, eu estou vendo uma casa com uma cerca branca. Então, tipo assim, cada um tá vendo uma parte da casa, né? E todos estão falando uma parte da verdade. Todos falam algo que traz informação importante para nossa jornada. Então, eu quero falar assim, as informações que estão no lamparina astrológica, elas são uma peça a mais do seu quebra-cabeças. E por que eu falo que você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar, né? Você ainda não leu sobre isso em nenhum site, nenhum livro. Porque ali está a visão que eu trago, né? Que eu enxergo da astrologia. E o que eu consigo enxergar na astrologia é uma coisa que eu percebo, assim, é algo que ninguém ainda tinha enxergado. Eu trago essa informação a mais, essa peça de quebra-cabeças a mais, né? E para me apresentar para vocês, assim, quem é essa pessoa que está falando aqui com vocês e que está trazendo um olhar novo para a astrologia? Eu sou oceanógrafa de formação, fiz doutorado na UFRJ em Engenharia Oceânica, então eu tenho assim um olhar muito científico, lógico, né? Esse olhar mais matemático, mais de engenharia, muito forte na minha formação. Não só na minha formação, como no meu mapa astral também é muito forte essa parte assim de enxergar coisas que são lógicas, perceber relações, padrões que fazem sentido. Além disso, eu tenho no meu mapa, né, muito signo de água. Então, assim, a minha essência, ela é muito de água, então é muito a ver com sentimentos. Eu sou canceriana de sol, com ascendente em peixes e lua em escorpião. Isso quer dizer, assim, que eu entendo muito através do meu sentir. E o que é muito interessante é assim, eu passo por muitos processos, né, de alma, de transformação, de cura, de libertação na minha vida. Isso é uma coisa muito intensa, principalmente nos últimos anos pra cá. Assim, de 7 anos pra cá, assim, são muitos processos que eu vou vivendo e vou entendendo. Então eu uso esse meu raciocínio lógico da matemática para entender meus sentimentos. Eu vou meio que fazendo pesquisa comigo mesma, então tem sentimentos que começam a aparecer, que eu não quero mais sentir aquilo, quero entender aquilo, e aí vou vendo como é que aquilo vai atuando na minha vida, como é que eu faço para transformar aquilo, né? E sempre com esse olhar da astrologia, então eu enxergo a astrologia através das vivências que eu vou tendo, através, né, desses processos que eu falo de sentir as coisas e transformar as coisas, eu vou enxergando através dos signos. Então eu vejo muito claramente no mapa astral como é que eu consigo enxergar isso na vida de vocês.
E aí o que a lamparina astrológica traz é esse olhar, né? Então eu vou olhar para os signos, conseguindo ver esses processos que a gente vive ali dentro, né? É um olhar a mais, isso não está em lugar nenhum. É um trabalho autoral de pesquisa, de análise, de reflexão que eu trago em cima da astrologia. Então, assim, que eu posso falar para vocês é que vai somar muito para vocês, né? Para vocês conseguirem entender a história de vocês, montar o quebra-cabeça de vocês, entender o que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo, como é que pode sair daquilo ali. Leiam os textos da lamparina astrológica, estudem o mapa astral de vocês, tá? É com muito carinho que eu escrevo esses textos. Para cada um deles foram processos que eu fui vivendo, são coisas que eu vou observando em mim. Depois observo isso nos atendimentos que eu faço de leitura de mapa astral, observo no outro, vou concatenando tudo. Então os textos estão realmente muito legais, assim. Eu sinto uma gratidão imensa por conseguir ter escrito esse trabalho, estar fazendo esses textos da lamparina, por conseguir perceber essas coisas, sabe? Realmente eu fico muito feliz de poder fazer esse trabalho e levar isso para vocês. E espero do fundo do coração que isso contribua no caminho de vocês, para que vocês possam também virar a chavinha, né, na vida de vocês, fazer transformações, se libertar de padrões. E vamos junto, dando as mãos, crescendo, evoluindo, aprendendo, tá? É isso. Um beijo, tchau, tchau.